sou Eduardo Morelli, sou diretor do Círculo Emília-Romanha de São Paulo. A nossa associação é uma associação ligada à região da Emília-Romanha, realizando diversas atividades de cunho social, cultural, também algumas atividades relacionadas que colaborem com o desenvolvimento econômico entre a nossa região, que é a Emília-Romanha, e o estado de São Paulo, tendo diversas parcerias com instituições paulistas. A Adriana De Luca é a presidente do Círculo Emília-Romanha de São Paulo, e agradecemos aí a participação do deputado Fausto Longo. Agradecemos aí a participação de todos. Temos aqui, não consigo enxergar o número de participantes no momento, mas algumas pessoas que já nos escreveram é a Rosângela Brischi, temos também o Nildo Enumo, a Mateu Arcade, Daniela Dardi, são alguns nomes aí conhecidos nossos que também estão nos prestigiando. Agradeço a eles e àqueles que a gente não consegue enxergar aqui por essa live aqui do Facebook. Deputado, agradeço novamente aí a sua participação nesse nosso primeiro diálogo com o Parlamento italiano. Esse é um momento um pouco conturbado, nós sabemos aí das atividades parlamentares na Itália, mas acaba sendo mais interessante ainda para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito da vida cotidiana e da importância que o parlamento tem na vida dos italianos e italodescendentes que ainda desejam ter também a cidadania italiana. Pensando um pouco nessas temáticas aí que nós anunciamos aí na divulgação, dentre elas os reflexos diretos e indiretos do parlamento sobre os italianos que vivem no exterior, a defesa do direito de cidadania, as discussões em alta no parlamento, a situação política atual italiana, nós separamos algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer para o senhor, e no momento que o senador Fábio Porta entrar, nós também estenderemos a ele. Então, eu pediria um pouco para que o senhor explicasse para a gente qual a função e como funciona o parlamento italiano. Se seria possível explicar como, com algum comparativo, com a forma de governo no Brasil. Bom, vamos dizer, cortou um pouquinho a pergunta, mas eu entendi. Sobre o funcionamento do parlamento e um comparativo, mais ou menos, o que seria importante do parlamento em relação à política brasileira. É isso? Exatamente. Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que a Itália é uma república parlamentarista, ou seja, a centralidade do poder está na representação da sociedade. E a representação se dá por eleição de um parlamento. E o parlamento é responsável por decidir em nome da sociedade. Isso é a democracia representativa. Como é no Brasil também. Somente que o Brasil tem um regime diferente, que é um regime presidencialista, e a Itália é um regime parlamentarista. Ou seja, no regime presidencialista, a sociedade escolhe diretamente o presidente através do voto. E no parlamentarismo italiano, a sociedade transfere a responsabilidade de escolher o presidente e, portanto, também quem vai governar, quem vai administrar a parte executiva do país é o próprio parlamento. Então, a responsabilidade, por isso que a gente fala que a centralidade do poder na Itália está no parlamento, porque a responsabilidade que a sociedade coloca sobre o parlamento é efetivamente o seu próprio destino. Quer dizer, é no parlamento que se decide as principais políticas, as principais estratégias, as principais decisões que afetam a rotina, o dia a dia e também o futuro de cada cidadão italiano, seja aquele que vive na Itália ou que vive em qualquer lugar do planeta Terra. Ou seja, italiano é italiano e o parlamento trabalha pelos italianos, não é pelo italiano que vive no exterior, é pelo italiano de uma forma geral. Ótimo. Bem, obrigado, deputado. E como o parlamento italiano interfere na vida dos italianos que vivem no exterior?
Bom, efetivamente, se a gente é responsável, se cada deputado, cada senador é responsável pela aprovação, elaboração de propostas de lei, projetos de lei, ou a aprovação dos decretos de lei que vêm por parte do governo, logicamente que a gente se torna responsável também pela qualidade que os italianos que vivem no exterior têm em relação à Itália. Logicamente que os parlamentares podem aprovar ou desaprovar, incentivar, apresentar projetos que acabem por ajudar os italianos que vivem fora da Itália. Logicamente que nós temos que entender que, diante do parlamento, italiano que vive fora da Itália são os italianos que já detêm o reconhecimento da cidadania. São italianos que são aproximadamente 6 milhões de italianos que vivem fora da Itália. Mas nós sabemos que existem os ítalos descendentes com direito ao reconhecimento da cidadania e que somam outros 80 milhões de italianos. Ou seja, nós temos 61 milhões de habitantes na Itália e 86 milhões de italianos espalhados pelo país. É uma outra Itália e meia, quase, né, que vive fora. E nós, no parlamento, logicamente, temos a responsabilidade de pensar em como a Itália, enquanto país, mas também dentro de um processo de economia global, ela pode gerar direitos, gerar também deveres, mas privilegiar, de uma certa forma, que essa comunidade global de italianos seja um só povo, seja um povo que tenha o sentimento italiano, que tenha o sentimento de italianidade, que tenha a vontade de absorver a cultura italiana, de falar o italiano, né? Perché è la lingua che fa con che tutti noi possiamo capire la cultura, enfim. Eu acho que o papel do parlamento em relação aos italianos que vivem no exterior, ele se traduz numa palavra chamada esperança. Ou seja, os italianos que vivem no exterior têm uma esperança que o parlamento possa efetivamente gerar benefícios, gerar condições de que esse reconhecimento não seja uma balela, não seja um papel, não é um pedaço de carta, um pedaço de papel, uma carteirinha que vai dizer que eu sou italiano, não. O italiano é um sentimento, é você sentir que você pertence a uma nação, a um povo que tem uma cultura, que tem uma identidade própria. E essa é a principal característica que eu acho que os italianos que vivem no exterior esperam de nós, os parlamentares. E eu confesso que, às vezes, até a gente se decepciona, porque, logicamente, a Itália, internamente, tem os seus problemas. Nós não podemos esquecer que a Itália não é um país isolado do mundo. A Itália enfrenta problemas, vamos dizer assim, bastante sérios para a sua própria sobrevivência, para a sua própria inserção mercadológica na União Política, Social, na União Europeia, enfrenta com seriedade os problemas relativos à imigração. Veja, de certa forma, a Europa é considerado um canto do mundo que tem harmonia. Harmonia porque ela tem democracia, porque ela tem estabilidade econômica, ela tem estabilidade política, estabilidade social, e isso é um forte atrativo para as pessoas que querem viver do bem, as pessoas que querem evoluir baseado na sua própria competência, no seu próprio critério, no seu próprio, vamos dizer assim, nos seus próprios méritos. Então, e a Itália é uma porta de entrada extremamente, vamos dizer, atrativa, por ela ser uma ponta dentro do Mediterrâneo, praticamente uma linha de divisão entre Oriente e Ocidente, planetário, né? E então, quer dizer, logicamente que o pensamento primeiro dos italianos está em como resolver a sua questão de sobrevivência, inserção na Europa, a sobrevivência econômica em relação a esses dois gigantes chamados China e Estados Unidos, como é que ela acha o próprio lugar dela nesse contexto, numa era de profundas transformações tecnológicas que exigem investimento, né?
Então, eu tenho a impressão assim, que a gente não consegue cumprir aquilo que se reflete, que deveria refletir a expectativa, a esperança da comunidade italiana que vive fora da Itália, aqui dentro do parlamento. Ótimo, obrigado, deputado. Nós estamos aqui com o senador Fábio Porta, estamos tentando colocá-lo, incluí-lo também aqui dentro da live. Adriana, eu posso te pedir um favor? Se você puder sair e tentar entrar novamente como a Circola Emilia-Romagna, nós tentamos resgatá-lo. Tá bom. Vou tentar. Já. Tá ótimo, obrigado. Então, deputado, enquanto nós aguardamos aí para conseguir inserir o senador Fábio Porta, até peço desculpas por esse probleminha técnico de conseguir inseri-lo, nós continuamos aqui e aí damos também continuidade com ele no momento que ele entrar. Deputado, como surgiu a representação dos italianos no exterior com parlamentares eleitos pelos italianos que vivem no exterior? E hoje, qual é o olhar que o parlamento tem para vocês que foram eleitos dessa forma, como parlamentares? Bom, a primeira coisa é que existia a importância, vamos dizer assim, da imigração italiana para o mundo. Ela gerou uma comunidade que vive fora da Itália e que tem expectativas sobre a Itália, expectativas concretas, e uma boa parte com direitos concretos garantidos pela Constituição, que é a questão de transmissão da cidadania, mas não só isso. Nós temos que entender que a imigração italiana ela se deu em diversos momentos históricos bastante diferentes e diversos, vamos dizer, características próprias entre si, tipo quando saiu da Itália, porque a Itália não oferecia nenhum tipo de condições econômicas para a sobrevivência das famílias. Segundo, porque alguns países precisavam dos italianos, como foi o caso do Brasil e Estados Unidos, que era para substituição da mão de obra mais barata, que é quase de graça, que era a mão de obra escrava. Também como fuga de duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, um período antes da guerra e um período depois da guerra, havia um grande contingente de emigrados que buscavam países onde a possibilidade de sobrevivência, de reconstruir a sua própria história, era extremamente positiva. Bom, essa imigração em massa, principalmente os políticos mais conscientes, e entre esses, o Tremaglia, que se bateu, quer dizer, lutou muito para que esta lei de que os italianos tivessem direito a votar e, portanto, depois, mais tarde, já que tinham direito a votar, deveriam ter direito quem vota tem direito a ser votado. Então, é uma recíproca da própria democracia. E aprovou-se a Lei Tremaglia para que entrasse em vigor a partir de 2002, a partir de 2006 nós tivemos a primeira eleição com participação efetiva de candidatos do exterior. Foi um avanço para a democracia italiana, uma demonstração de que a Itália tem um processo de amadurecimento da cultura política invejável. Nenhum outro país do mundo tem esse tipo de expediente. E isso demonstra a maturidade política. Ao mesmo tempo, enquanto esse processo acontece, logicamente que nós estamos em 2022. A primeira eleição foi em 2006. Nós passamos por uma eleição que durou, uma legislatura que durou de 2006 a 2008, uma outra que durou 5 anos, provando que existe uma certa estabilidade, foi até 2003. A de 2013 foi até 2018. E a de 2018 vem até praticamente o encerramento do seu período de 5 anos, praticamente terminando 5, 6 meses antes da normal, tá certo? Isso que demonstra também
uma maturidade política e um respeito àquilo que são as regras, vamos dizer assim, que estabelece o período adequado de participação das pessoas dentro de um congresso. A nossa participação dentro do parlamento, tanto no Senado como na Câmara, ela é considerada como qualquer outro parlamentar, ou seja, respeito total, e nós não representamos o italiano do exterior, o italiano do Espírito Santo. Aliás, falar em Espírito Santo, hoje nós devemos aqui fazer um profundo sentimento sobre a morte do nosso querido companheiro Margon, né? Margon Trentino, que nos deixou, mas era um grande lutador pela comunidade trentina, pela comunidade italiana no Brasil. Então, nós somos tratados de uma forma muito especial. Eu, pelo menos, tive, por parte dos meus companheiros de parlamento, tanto no Senado como na Câmara, eu tive um tratamento que olha, nós fizemos 2 missões, uma de senadores e uma de deputados para o Brasil. 8 senadores e 8 deputados. E nós recebemos aqui no Brasil diversos deputados de origem italiana aí do parlamento. E também 10 governadores do Brasil. E sempre o parlamento teve uma postura, o parlamento como um todo teve uma postura extremamente generosa com os parlamentares, vamos dizer assim, que nós, do exterior. Logicamente que a gente quer mais. A gente gostaria que, ao invés de só lutarmos, vamos dizer assim, pelos italianos, e aí entenda-se italiano aquele que contribui, que paga imposto, que está em primeiro lugar, porque ele vive aqui no território. Ele precisa de gás, de água, de transporte, ele precisa de educação, saúde, e ele paga por isso. E aqueles do exterior, que embora tenham a cidadania, o direito de se dizer italiano, usam a marca italiana, vamos dizer assim, eles não efetivamente contribuem com imposto, com tudo mais, nem porque não usufruem dos serviços, das atividades públicas do próprio país. Então, é claramente que tanto o Senado como a Câmara, eles se concentram na legislação, na estratégia, na política, na parte econômica, na parte social, na solução dos problemas que o italiano enfrenta aqui e que não é diferente de qualquer outro país do mundo. Enfrenta problema de economia, problema de água, problema de seca, problema de emprego, problema de qualificação, problema de uma qualificação que não é sintonizada com esse momento que nós vivemos de profunda transformação tecnológica. Então, o que eu tenho a dizer, nós somos parlamentares como qualquer outro parlamentar. E nós devemos lutar e apresentar projetos de lei, analisar as propostas como italiano, e não como italiano de Piracicaba, de Jundiaí, do Espírito Santo, do Paraná ou de Nova York, entendeu? Nós somos italianos e a gente deve pesar na balança vamos dizer, essa nossa missão com essa característica. Nós não estamos aqui para... A gente representa os italianos no exterior, mas a gente está num parlamento que representa os italianos do planeta Terra, principalmente aqueles que pagam imposto e querem o retorno sobre aquilo que eles pagam. Ótimo, deputado. O senador Fábio Porta, só para dizer para ele... acho que agora ele vai entrar. Acho que eu reparo o pedido para adicioná-lo. Está entrando, Fábio? Aqui, pelo menos o Facebook diz adicionando. O Fábio, por exemplo, é uma parlamentar que, dentro da estrutura que a gente percebe, ele detém uma liderança, porque ele é bastante ponderado nessa parte, vamos dizer assim, de organização participa efetivamente da tentativa de coordenar a bancada dos deputados eleitos no exterior, visando criar uma harmonia, uma sintonia, para que a gente não apresente coisas absurdas, coisas que fujam, né, vamos dizer assim, de uma realidade da própria economia, da política italiana. Então, eu fico feliz
de ver o Fábio no Senado, porque, além do que, eu queria dizer uma coisa a mais sobre o Fábio. O Fábio, ao vencer ao retornar ao Senado, depois de uma eleição complexa, ele deu uma lição de ética. Ele venceu a fraude. Ele venceu a forma inadequada que os políticos agiram para poder obter uma cadeira na Câmara ou no Senado. Então, eu dou parabéns ao Fábio, porque foi uma demonstração de resiliência, de luta, não é pessoal, não é partidária, não é eleitoral, ela é humana. O Fábio está de parabéns porque ele não desistiu da ética, não desistiu da moral, não desistiu de combater aquilo que é inadequado na vida pública, que é essa coisa da absurda que é a desvalorização da representação, do voto de cada um, usando a fraude eleitoral para votar em nome de outro. É inaceitável. Aqui aparece para mim que ele ainda está sendo adicionado. Acredito que em breve o Facebook vai dar autorização aqui, porque para mim ainda aparece o descritivo de adicionando. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, porque parece que veio uma outra solicitação. Pronto. Acabou saindo para mim agora. Vamos continuar, deputado, e peço gentilmente, novamente pedindo desculpas ao senador Fábio Porta, se ele conseguir mandar novamente a solicitação para que ele possa entrar, eu já faço a autorização aqui novamente. Continuando as perguntas, deputado, em relação aos direitos, à defesa ao direito de cidadania, nós temos muitos descendentes de italianos que teriam interesse em validar seu direito à cidadania. Como é que o parlamento trata desse tema e como poderia colaborar para que esse direito seja mais facilitado? Olha, bom, você sabe, é importante que de 2006 até hoje, todos os parlamentares eleitos no exterior, que passaram pelo Congresso, passaram pela Câmara ou pelo Senado, lutaram e apresentaram propostas de inovação, de aperfeiçoamento, de facilitação, de desburocratização, de ampliação dos direitos em relação ao reconhecimento da cidadania. Nós temos alguns problemas que realmente nós não somos a prioridade. Não somos a prioridade, porque, como eu já disse, a prioridade é a própria Itália, é o trabalhador italiano, é o quem paga imposto na Itália, é o cidadão italiano que enfrenta problemas complexos. Mas, todas as vezes que nós, vamos dizer assim, que os parlamentares eleitos no exterior apelaram ao governo, apelaram aos políticos, apelaram às comissões, para que considerasse melhor o investimento em cultura, o investimento na difusão da língua, o investimento no aperfeiçoamento e na ampliação dos quadros funcionais dos consulados, a gente não teve a resposta que a gente pretendia. Isso é a pura verdade, exatamente porque existe uma prioridade que é para aqueles que efetivamente estão aqui. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista de direitos, nunca a gente conseguiu, nunca a gente foi contestado em relação à questão do direito dos italianos no exterior de obter o reconhecimento da cidadania. Logicamente que eles querem que o reconhecimento, e isso a gente sente dentro do parlamento, seja o reconhecimento efetivo, porque a gente assiste, infelizmente, a verdadeiras gangues que acabam, vamos dizer assim, dominando esse mercado de assessoria e acabam
comprometendo vamos dizer assim, a moralidade e a ética do processo de reconhecimento. Então, a gente conhece casos, eu nem gostaria de citar, mas existem casos de cidades com 400, 500, 600 cidadãos que nunca pisaram na cidade e obtiveram a cidadania por parte do prefeito, por parte da comune, e, na verdade, por meios bastante, vamos dizer assim, duvidosos, né? E isso denigre, não é uma coisa que acontece só com o Brasil, mas, infelizmente, o noticiário aqui, quando aparece, é referente às assessorias de escritórios brasileiros que mexem com cidadania. E aí envolve pagamento de propina, envolve relacionamentos de amizade que são comprometedores, envolve falsificação de documento, envolve uma série de que não existe a forma de um deputado ou um senador com ética defender esse tipo de comportamento. Nós temos aqui uma quantidade enorme eu acho que nós temos aqui perto legalmente, que dizem 245 mil brasileiros que vivem aqui. Destes, 145 mil são passíveis de ter o reconhecimento da cidadania, mas nem sempre utilizam os meios legais para que isso se viabilize. Lógico que a pessoa tem pressa, quer sobreviver, vai para o emprego, para o mercado de trabalho, trabalha às vezes o chamado mercado negro de trabalho, trabalham sem nenhum tipo de garantia e esperando o tempo passar para poder obter o reconhecimento da cidadania. Infelizmente, o parlamento vê isso de uma forma bastante negativa e, às vezes, nós somos cobrados por que não criar uma legislação um pouco mais rígida, no sentido de que quando o cidadão quer ser pertencente à Itália, ele realmente use o percurso ético e comprove legalmente que ele tem o seu direito. Então, nós aqui lutamos permanentemente, mas eu devo dizer que nunca fomos tratados, nem os parlamentares, nem a questão do italiano no exterior, de uma forma subalterna, de uma forma menor, de uma forma desimportante. Quando a gente fala que a prioridade é o italiano porque vive aqui, é porque existem problemas, não porque existe um desprezo com o italiano de fora. Não é essa a verdade. Tanto que a Itália é um dos países que mais recebe imigrantes e não deixaria de receber também aqueles que são consanguíneos, vamos dizer assim, que têm o mesmo sentimento de pertencer à família italiana. Obrigado, deputado. Continuamos a tentar adicionar o senador Fábio Porta. Aqui continua, por diversas vezes já autorizei a entrada dele, mas o Facebook continua adicionando e estamos aí no aguardo. Deputado, pegando essa linha do que o senhor disse, nós recebemos uma pergunta do Alex, dizendo: sou pesquisador de artes e escritor paulistano, neto da família Benevento, na Calábria. Em 2006, eu e minhas irmãs entramos com o nosso pedido de cidadania no Consulado de São Paulo e minha sobrinha no Comune de Malo. Em 2007, minha sobrinha tornou-se cidadã italiana e em 2018, depois de mais de 12 anos de espera, o consulado negou meu pedido, alegando que minha mãe não era casada com meu pai e que tinha sido ele quem havia declarado o meu nascimento. Infelizmente, ambos são falecidos e quem me transmite a cidadania é minha mãe. Mesmo com documentos assinados por ela, dizendo que ser minha mãe, o que é um absurdo, não tive a menor chance de recorrer dessa decisão. Sugeriram que eu fosse para Malo, uma vez que meu processo já estava aberto e aceito, ou protocolasse um processo nos tribunais da Itália, recomeçando tudo outra vez e gastando novos e astronômicos valores. É justo isso para alguém que tem cidadania de direito e fato e que trabalha com autofinanciamento há mais de 15 anos num projeto cultural onde é valorizada a cultura italiana através da pintura de Modigliani e da poesia de Dante?
Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o trabalho, a parte cultural é invejável e merece todos os nossos cumprimentos. A parte legal, você vai ter que obedecer à legislação italiana, que é uma legislação, é uma burocracia bastante, vamos dizer assim, rígida, que a gente já tentou diversas vezes criar caminhos facilitadores, inclusive com a ANUSCA, que é a Associação dos Funcionários de Anágrafe. Fizemos um projeto, apresentamos um projeto que facilitasse o processo de reconhecimento da cidadania, elaborado por quem trabalha com isso, quer dizer, por funcionários de imigração e da Anágrafe. E realmente a gente não conseguiu fazer avançar uma modificação, quer dizer, um aperfeiçoamento ou um facilitador na legislação italiana. Nesse aspecto, a burocracia italiana, ela realmente precisa rever essa questão da transmissão da cidadania por mulheres, quer dizer, sempre tem que ser via judicial. Quando é via judicial, você precisa recorrer diversas vezes. Eu tenho vários casos. Olha, um gabinete de um deputado aqui não é diferente de um gabinete de deputado no Brasil. As demandas que vêm, a 90% das demandas que vêm, são relacionadas à forma como o reconhecimento da cidadania é tratado aqui na Itália. Ou seja, de forma inadequada. E a gente tem criticado muito, não é o governo, é o conjunto, é a estrutura política do país que precisa repensar efetivamente essa questão da cidadania. E quando a gente toca nesse assunto, entra o pensamento daqueles que não querem saber de concessão de cidadania, daqueles que querem aproveitar a brecha, do momento em que você entra para tentar um aperfeiçoamento, entrar com um processo contrário, que é a eliminação criar limite geracional, evitar, quer dizer, na verdade existe um grupo de parlamentares, não é direita, esquerda, mas que não veem a concessão de cidadania com bons olhos, principalmente na questão geracional. Nós tivemos agora, há pouco tempo, a apresentação desse processo de obtenção da cidadania, quer dizer, de concessão da cidadania para as crianças que nasceram na Itália, estudaram na Itália, não conhecem a pátria, outra pátria. Nasceram, viveram, estudaram, seus amigos, toda a história está aqui na Itália. E, portanto, com todo o direito de ser italiano, embora sejam filhos de imigrantes que vivem aqui. E a gente teve uma séria dificuldade, não conseguiu ainda regulamentar, tá certo? Que é o Ius Scholars, né? Que é o direito de transmissão da cidadania pelo nível de escolaridade, de cultura, de participação aqui. Bom, enfim, mas quando entramos com esse processo, que é um processo honesto, sério, ético, de reconhecimento da cidadania de quem nasce aqui, de quem vive aqui, de quem estuda aqui, de quem nunca viu outro, convive com os filhos dos italianos, come com os filhos dos italianos, não tem lógica não terem o direito à cidadania italiana. E quando completam 18 anos, são convidados a se retirar, o que é um outro absurdo. Então, a legislação italiana em relação a essa questão da concessão da cidadania, ela não é perfeita. Aliás, ela é muito avançada em relação a outros países, mas ela ainda é primária quando você fala que nós estamos no século XXI, em plena terceira década. Quer dizer, um país que verdadeiramente professa esse espírito democrático, esse espírito principalmente de globalização, e a Itália é o país mais globalizado do mundo, porque tem italianos espalhados pelo planeta inteiro, nenhum país tem o que nós temos Esse é um valor, é um valor que nenhum outro país tem como a Itália tem. E não entrou por guerra, por economia, entrou por simpatia, pela gastronomia, pelo trabalho, pela criatividade, pelo esforço dos italianos em fazer um papel diferente nos países onde eles chegavam. Então, eu acho inaceitável essa situação que você descreve e
realmente, olha, eu gostaria de ter o poder da caneta na mão, ou então uma caneta para cutucar a consciência dos italianos em relação ao que nós representamos. E que se nós estamos, se eu, você, se nós nascemos fora da Itália, não foi por uma escolha nossa, foi por um acidente, vamos dizer, por um incidente, ou seja, econômico, ou das guerras, ou da miséria, ou da alternativa humana de buscar uma nova vida, uma esperança. E isso não é um pecado, isso não é ilegal, isso não é antiético. Então, a Itália precisa, efetivamente, ela precisa amadurecer nesse aspecto de respeito àqueles que têm essa vontade de pertencer à nação italiana. Obrigado, deputado. Ainda estamos aqui na luta para conseguir inserir o senador Fábio Porta na... Deputado, atualmente está em pauta o direito à cidadania por nascimento em terra italiana. Isso comprometeria o direito à cidadania por ascendência sanguínea? Essa foi uma tentativa que nós percebemos na proposta apresentada de lei, que, diga-se de passagem, são poucas as propostas que nascem no parlamento que conseguem evoluir a ponto de serem aprovadas e regulamentadas. A maior parte da legislação italiana, ela nasce no governo e vem para o parlamento para ser aprovada. Então, quando tem uma proposta de iniciativa parlamentar, a gente valoriza muito. E essa foi do reconhecimento da cidadania para os nascidos na Itália, com escolaridade, cultura e convivência, mais de 5 anos, com 10 anos de idade, foi extremamente discutido de forma positiva dentro do parlamento. Mas junto com essa proposta de lei, a gente percebeu em diversos parlamentares, de diversos grupos, principalmente aqueles grupos que não suportam muito a convivência com os diferentes, com a imigração, que têm um pensamento mais de fechar, de isolamento da Itália em relação ao mundo, em relação à Europa, em relação, enfim, a uma convivência mais globalizada. A gente percebeu a tentativa de incluir nessa proposta de lei, não passou, foi eliminada essa questão, todos os artigos e todas as emendas apresentadas que faziam menção a qualquer tipo de subtração dos direitos já garantidos constitucionalmente para nós, italianos que nascemos e vivemos no exterior, foram eliminadas, restando somente essa de gerar o direito à cidadania daquelas crianças nascidas e praticamente já italianas, porque elas são italianas de alma, de coração, de mente, de cultura, de língua, não conhecem nada fora da Itália, conhecem a Itália, cantam o hino de Itália, as músicas italianas, a comida italiana, eles são italianos. Então, eu acho que essa questão existe sempre uma preocupação, e nós devemos estar sempre atentos, porque existe dentro do parlamento, como existe na Itália, correntes que são isolacionistas, ou seja, que consideram, de certa forma, que existe um DNA italiano. E nós sabemos que não existe um DNA italiano. Italiano não é raça, é uma nação. A gente professa o pertencimento a essa nação, à pátria. A gente assume a responsabilidade perante, não é o hino, mas perante a Constituição italiana. Ser italiano é respeitar a Constituição, ter direitos e deveres relacionados à vida civil, né? À vida política, à vida cultural daquele país, né? da Itália. E tem gente que ainda acha que existe um DNA italiano e, se não provar que tem o DNA italiano, não poderia ser italiano. É uma coisa um pouco complicada ainda, né? Por hora. Ótimo. Nós recebemos aqui uma pergunta da Maurícia Rossi, que ela é vice-presidente da nossa associação. Vários conhecidos, quando sabem que sou cidadã italiana, me falam que irão para a Itália para solicitar a cidadania. O que eu poderia responder a essas pessoas?
Não, repete, eu não entendi a primeira parte. Vários conhecidos, quando sabem que sou cidadã italiana, me falam que irão para a Itália para solicitar a cidadania. O que eu poderia responder a essas pessoas? Olha, realmente existe a concessão da cidadania italiana por residência. Ou seja, se você é descendente de italiano, prova que é descendente de italiano, e você mora numa cidade italiana, onde a Comune reconhece que você é um cidadão daquele local, porque, só para esclarecer, no Brasil, quem dá a cidadania brasileira é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro, não é o governo, é o Estado brasileiro. Na Itália, não é o Estado italiano que dá a cidadania, é o prefeito, é o síndaco que dá. Por quê? Porque ele que comprova que você é um cidadão ali. O que é ser um cidadão aqui na Itália? É um cidadão que mora, tem um endereço fixo, paga imposto, paga o bombeiro, paga... Por quê? Porque o orçamento da Itália, diferentemente do orçamento brasileiro, ele é constituído conforme o número de habitantes de um lugar. E conforme esse número de habitantes, é a qualidade não, é a quantidade de serviços públicos que existem. Então, eu não posso ter numa cidade com 5.000 habitantes 20 carros de bombeiro, eu vou ter 2. Eu não posso ter 50 escolas, eu vou ter 2. Eu não posso ter 1.000 médicos, eu vou ter quantidade de médicos suficiente para atender. Dentista, a mesma coisa. Posto de saúde, a mesma coisa. Então, o orçamento, além da arrecadação, o orçamento do Estado italiano, ele é pensado dessa maneira. Então, quando eu digo que moro numa cidade, toda a estrutura italiana me reconhece como morador daquele local. E o prefeito me dá a concessão, meu reconhecimento da cidadania, porque é ali que eu moro, ali que eu habito, ali que eu convivo com as pessoas. Bom, infelizmente, esta prática acabou gerando uma corrida para a obtenção da cidadania por residência sem ser residente. Então, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, que tem cidades que têm 2.000 habitantes, e dos quais 900 são brasileiros que tiraram a cidadania naquela cidade e nunca pisaram lá. Então, o Vigile passa, reconhece, não tem o número de casas suficiente para aquelas pessoas morarem. Na Itália também tem uma outra coisa. Cada residência tem um número de metros quadrados. Conforme o número de metros quadrados e o número de compartimentos, é o número de habitantes que podem ter registro de moradia naquele lugar. E nós tínhamos casas que tinham 200 pessoas morando na mesma casa. Ou seja, mais ou menos 50 em cada quarto. O que é, efetivamente, um absurdo, uma enganação. E uma hora essa situação, uma hora ela vem à tona. Então, você pode obter a cidadania por residência, desde que você seja ético o suficiente para realmente estar residindo naquela cidade. E é um processo que hoje é colocado em dúvida em função do comportamento de maus assessores que promovem, com o objetivo de ganhar dinheiro, essas facilidades que não deveriam existir, né? Que compromete, inclusive, o respeito que a Itália tem por nossos direitos. Quer dizer, começam a colocar em dúvida se realmente nós merecemos ser italianos, se a gente usa esse tipo de artifício para poder obter a cidadania. Mas se não for assim, o consulado demora 12 anos. E, logicamente, nós temos que mudar a estrutura da rede consular. É um absurdo a nossa rede consular, né? A gente tem que dar a mão à palmatória que a Itália não conseguiu resolver essa questão vamos dizer assim, da agilidade. Não é nem da agilidade, é da boa vontade consulados em resolver o problema. Mas eles não podem resolver vamos dizer, sem uma estrutura adequada para atendimento. Então, mas ainda assim, aquele que vai atrás da cidadania de uma forma não legítima, não honesta, acaba não merecendo respeito e acaba gerando desrespeito a todos nós parlamentares eleitos no exterior que lutam pela cidadania italiana. Obrigado, deputado. Olha, nós recebemos uma mensagem aqui do senador Fábio Porta.
dizendo: infelizmente, continuo com problemas técnicos de conexão. Parabenizo o deputado pela excelente explicação e agradeço as suas palavras usadas a meu respeito. Eduardo, Diga. você está me ouvindo? Te ouço. Eu não estava conseguindo conectar e agora eu consegui. Eu falei para o senador tentar mais uma vez. Podia ser algum problema do sistema e talvez ele consiga agora. Vamos tentar mais uma vez, né? Esperança é a última que morre. Tá ótimo. Seria muito legal ouvir o Fábio. É um político que tem muito a dizer. E nós temos muito o que ouvir a partir daquilo que ele fala. Nós somos de partidos diferentes, você sabe, né, Eduardo? Sabe, né, Adriana? Eu sou no Partido Socialista Italiano e o Fábio é no Partido Democrático Italiano. Mas, na verdade, existem, é importante dizer isso, existem correntes políticas na Itália que se formam como diversos partidos, como é no Brasil também. Você tem diversos partidos que, na verdade, são alinhados a uma mesma linha de pensamento. E, graças a Deus, nós estamos em partidos que têm essa mesma linha de pensamento, que é o iluminismo, que é essa coisa do reformismo progressista, essa coisa do respeito ao ser humano, essa coisa de que a gente não pode estar bem enquanto o outro não está bem. Quer dizer, que pensa muito na questão do outro, né? E nessa questão, vamos dizer, de que o bem-estar da humanidade depende de um comportamento que a gente tenha, principalmente como representante dessa sociedade. Então, eu parabenizo o Fábio aí pelo partido que ele está e sou feliz por também estar num partido que também reflete essa mesma linha de pensamento. Ótimo. Edu, o senador disse que mandou de novo uma solicitação. Apareceu aí alguma coisa? Não apareceu nada. Vamos dar continuidade e na esperança ainda de poder tê-lo junto conosco. Nós queremos de verdade ouvi-lo a respeito do que ele tem a dizer a respeito das perguntas que estão surgindo. Nós tivemos mais perguntas aqui no nosso chat, mas eu vou tentar colocar na ordem de acordo com as perguntas que nós temos aqui também já em pauta. Deputado, quais as discussões em alta hoje no parlamento? Existem algumas que tocam diretamente os italianos que vivem no exterior? Olha, a gente tem que, logicamente, tem uma tendência a olhar o nosso problema. Então, a gente sempre quer olhar o que está acontecendo para os italianos que vivem no exterior. Mas eu acho importante dizer o seguinte, olha, além vamos dizer assim, das atividades normais do parlamento, que é a aprovação de orçamento, a aprovação de projetos apresentados para a infraestrutura. Por exemplo, ontem nós discutimos, não hoje ainda, hoje pela manhã, nós discutimos a questão da ponte sobre o Estreito de Messina, ligando a Sicília ao continente. Entendeu? Uma discussão acalorada, porque existem pessoas contra, a favor, existem pessoas que acham que é um investimento desnecessário para a Itália nesse momento. Outras pessoas acham que a Europa tem que bancar essa ponte porque é um complemento da Europa dentro do Mediterrâneo. Outros que perguntam por que uma ponte e não um túnel. Então, quer dizer, além dessas discussões do dia a dia, aumentar imposto, diminuir imposto, criar privilégio criar, vamos dizer assim, linhas de financiamento para setores mais frágeis da sociedade. Logicamente que nós temos discussões mais profundas e essas é que são as preocupantes hoje na Itália. Olha, nós temos assim algumas questões que nós precisamos considerar a gravidade. A primeira delas nós temos um problema de seca, que a Itália não conheceu outra situação igual em muitos anos. A questão da seca, né? E, nós também temos que considerar uma coisa importante, a questão da União Europeia. A União Europeia, o que significa? A União Europeia, para poder fazer parte e fazer com que a União Europeia aconteça, precisa existir um sentimento interno na Itália de fazer parte disso, de pertencer à União Europeia. E isso também exige um esforço por parte de cada país membro
em cumprir as regras estabelecidas para todos. E cada país passa por um sacrifício para conseguir se ajustar àquelas regras. Um sacrifício do ponto de vista econômico, sacrifício do ponto de vista da legislação, que não pode uma legislação ser, não respeitar aquilo que é decidido por bloco. E, então, é uma tarefa que vem acontecendo e a gente vai adaptando, o Congresso vai participando, criando legislação que vão se adaptando à realidade desse conjunto de países cujo objetivo é a formação dos Estados Unidos da Europa. Também nós temos problemas do tipo Rússia invade a Ucrânia. Mas quais são os impactos para a Itália? Isso é discutido permanentemente no contexto da Câmara e do Senado. Por quê? Porque nós temos impactos sociais, econômicos e políticos. Econômicos, evidente, o preço do gás, o petróleo, o cereal que não chega, compromete o abastecimento dos países europeus. A Itália é um dos países mais afetados, né? 43% do gás italiano vem da Rússia através da Ucrânia. Então, e agora nós estamos passando aqui por uma fase de 38 graus de calor, com áreas, né, com ar-condicionado ligado em todos os lugares, gastando energia que nós não temos. Mas daqui a pouco, 3 meses, nós vamos ter um problema sério, que é o inverno. E aí a questão da energia, a questão do gás, a questão do petróleo passa a ser crucial para a sobrevivência da sociedade. E a Rússia sabe que ela está estendendo o máximo possível essa questão para poder chegar ao limite. E que eles resistem ao frio. Os italianos, que são mais idosos, inclusive, não resistem como eles. E nós temos que solucionar esse problema da entrada de energia na Itália via Mediterrâneo, via outros países, para poder garantir o fornecimento e garantir qualidade de vida para o cidadão. Além do que, nós temos a questão, vamos dizer assim, social. Logicamente que o custo do gás, o custo da energia, ele reflete no transporte, na logística e acaba afetando o custo dos produtos. Primeiro, o desaparecimento de certos produtos. E segundo, que é grave também, é o encarecimento, né? Fazendo com que o italiano médio não consiga ter mais acesso ao mesmo padrão de vida que ele tinha antes dessa confusão da invasão da Rússia na Ucrânia. E nós temos, logicamente, os impactos políticos. Por quê? Porque o governo não conseguindo dar as respostas em função desses impactos externos causados dentro da sociedade italiana, a oposição aproveita disso para dizer, tá vendo, é um governo incompetente, quer dizer, não coloca na verdade, tira proveito eleitoral de uma questão que é extremamente importante para a sociedade italiana, que é definir o seu destino. Então, não seria o momento de brincar, de jogar politicamente oposição, direita, esquerda, tal, com um tema tão sério quanto é a sobrevivência da Itália. Logicamente, saímos de uma pandemia. Nós sabemos que a pandemia, da mesma forma como aconteceu em 1918, que nós saímos da Segunda Guerra e entramos na espanhola, a mesma coisa nós inverteu agora. Nós saímos da pandemia e entramos numa guerra. E a gente fala, mas não é uma guerra no sentido característico, para a Europa é uma guerra, porque ela está acontecendo dentro do seu próprio território, né? Porque praticamente não podemos esquecer que a Itália, que a Europa, ela sempre foi o palco, a origem e o destino das grandes catástrofes de guerra, né? Hunos, godos, visigodos, romanos, macedônios, os vikings, os celtas, enfim, todos as guerras napoleônicas, depois Hitler, todos tinham como objetivo criar uma hegemonia de poder sobre a Europa. Então, a Europa é sempre um alvo muito cobiçado por todos os países. E isso tem reflexo dentro da atividade do próprio país, tem impacto pesado. A pandemia gerou esse tipo de impacto, desativou a economia, que agora esse plano nacional de resiliência e recuperação tem como objetivo exatamente criar facilidade de investimentos para poder tentar recuperar a economia quando venha essa situação grave da guerra.
Além do que, convivendo com um momento seríssimo que nós todos, vocês, eu, o Brasil, o mundo está vivendo, que é uma mudança de era. Nós não estamos passando por uma era de transformações. Nós estamos uma era de mudanças, como foi o século passado. As tecnologias foram evoluindo e nós fomos absorvendo essa tecnologia. Hoje não é assim. Nós estamos vivendo uma ruptura. Está entrando em cena a inteligência artificial. É um novo mundo com novos empregos, vão desaparecer milhares de empregos, tipos de profissões, cursos. As escolas não estão preparando o homem para o futuro, estão preparando o homem com o mesmo currículo que eu tinha 50 anos atrás, e eu tenho 70. E a mesma coisa estão ensinando para as nossas crianças. Quer dizer, nós precisamos criar um novo mundo. E não é fácil. E, logicamente, que a Itália é envolvida nesse processo. Ela sente isso internamente e ela precisa traduzir isso em forma de lei, em forma de propostas concretas econômicas, e não é fácil, porque ela não depende somente dela, desse contexto mundial. E é isso. Então, os temas que são discutidos no parlamento, Eduardo, Adriana, pessoal, não envolve somente a questão da cidadania, envolve essas questões da sobrevivência da humanidade, que a Itália faz parte, que a Europa faz parte. São 60 milhões de habitantes aqui e são 450 milhões na Europa, que dependem de cada cereal que sai da União Soviética, da Rússia. Não é uma traição a questão da falar União Soviética, porque esse é o pensamento, na verdade, que o Putin tem, que é restabelecer a área de influência que tinha a Rússia sobre os países periféricos, ou seja, é recriar uma União Soviética. E nós, infelizmente, a Europa ainda é bastante dependente dessa situação. E nós temos que, no parlamento, nos preocupar. Como vamos suprir petróleo, gás? Como é que nós vamos suprir combustível? Como é que nós vamos cuidar da logística? Como é que nós vamos fazer com a segurança? Como é que nós vamos fazer com cereais? Enfim, o cidadão normal precisa ter essas respostas, e essas respostas são discutidas no âmbito do parlamento, seja no Senado, seja na Câmara. Desculpa o excesso. Imagina. Estamos tentando ainda aqui adicionar o senador Fábio Porta. Ele está tentando agora com outro link. Mas aqui o Facebook ainda continua dizendo somente adicionando. Aqui a minha salvação foi o celular da Sheila. Entendi. Vamos ver se consegue. Deputado, vamos lá. Nossa última pergunta, depois nós temos mais uma pergunta aqui de uma das pessoas que está acompanhando a nossa transmissão, sobre a situação política atual italiana. Temos um momento particular da política italiana neste momento. Poderia traçar um pouco desse cenário para que possamos acompanhar? Bom, importante. Todos nós sabemos que o governo caiu por veja, só para dar uma noção, o parlamentarismo é um sistema... não existe regime perfeito, sistema perfeito, mas o parlamentarismo é um sistema democrático e que é um dos mais perfeitos que existe. Ainda assim, ele tem seus defeitos. Por exemplo, é importante dizer que, olha, eu fui senador 5 anos e agora 4 anos e meio deputado. São 9 anos e meio. Em 9 anos e meio, nós temos como primeiro-ministro o Monti, o Letta, o Renzi, o Paulo Gentiloni, o Conte 1, Conte 2 e o Draghi. Olha, em 9 anos e meio, nós tivemos 7 governos. Não há país que consiga estabelecer uma rotina política séria de desenvolvimento trocando o governo a ser repensado na Itália. E é um problema da representação, porque se você vota os seus representantes, você não pode limitar o número de partidos, como os americanos, por exemplo,
que lá Partido Republicano e Partido Democrata. Na Itália são 30. Se você elege representante, você tem direito, se você passa pela barreira pelo barramento, quer dizer, o número de eleitores que você precisa ter em cada região da Europa para poder, da Itália, para poder ter uma representação no parlamento, você tem direito de ter 1, 2, 5 deputados. Né? Por exemplo, o Partido Socialista Italiano, o meu partido, tem 1 deputado, sou eu, e 1 senador, que é o Riccardo Nencini. Mas nós fomos votados, estamos lá representando o nosso partido, porque fomos votados. Isso é democracia representativa. Porém, essa profusão de correntes partidárias e de partidos acaba criando, primeiro, uma extrema necessidade de políticos habilidosos. Aí eu dou parabéns para o Fábio, que conseguem aglutinar os outros partidos em torno de algumas ideias básicas. Algumas ideias que não sejam especificamente materiais, mas que sejam ideias para o país, estratégicas para a consolidação do país, para que dê um caminho para aquilo que nós somos hoje e aquele país que nós queremos ser. Logicamente que entre o que nós somos e o que nós queremos ser, existem sacrifício, existe retrocesso, existe aceitação, existe necessidade de harmonia, senão você não consegue evoluir. Então, a política italiana, ela atravessa nesse momento eu acho que é um momento bastante, vamos dizer assim, que exige da próxima legislatura parar e pensar se não é o momento de ter uma nova constituinte na Itália. Eu defendo isso. Eu defendo que a Itália precisa... A Constituição é perfeita. A Constituição segundo os parâmetros que nós temos hoje. Em 1946, era uma outra realidade. Nós éramos recém-saídos da Segunda Guerra Mundial. Um Estado derrotado pelo fascismo, quer dizer, derrotado, as forças democráticas, os aliados, derrotaram o fascismo e o nazismo. Então, e aí, muito da nossa Constituição, ela se reporta a esse sentimento. Aliás, como a Constituição brasileira, que ela foi feita em 88, logo após a ditadura militar. Então, ela tem muitas coisas na Itália e também na Constituição brasileira que foram feitas olhando para trás, não olhando o país que eu quero para frente e estabelecer regras que me permitam asfaltar o caminho para o futuro. Então, um ano e meio para cada governo não permite que as pessoas que se forme realmente um governo com sentimento, com começo, meio e fim, com prazo para executar aquilo que são as propostas. Mas a centralidade do poder não está no parlamento? Sim, mas o corpo técnico de um país está onde? Está no parlamento? Não, o corpo técnico, os engenheiros, quem pensa a economia, quem pensa a logística, quem pensa a colocação do país mercadologicamente no mundo, é o corpo técnico que está no governo. Então, o governo tem que estar em sintonia política com o parlamento para poder dar certo. E isso, efetivamente, a gente não sente acontecer isso hoje na Itália. Então, nós tivemos a queda do governo e nós temos aí um agrupamento de partidos que tem esse pensamento. Olha, eu defendo essa linha de pensamento de que a política existe para promover o bem-estar de todas as pessoas. Né? A política ela deve servir para garantir que cada ser humano, usando a sua competência, as suas possibilidades, os seus méritos, ele tenha equivalência de oportunidade para construir a sua própria felicidade. O final de tudo que deve medir o sucesso de uma política, ou de um partido político, de um governo, é o grau de felicidade de cada pessoa que vive dentro de uma nação. Ou, melhor, que vive no planeta Terra, a humanidade. Nós não tivemos culpa de nascer aqui, na China, no Afeganistão. Pobre, rico, preto, branco, amarelo. Todos nós somos seres humanos com direito a uma coisa essencial: dignidade. E para se ter dignidade, você precisa ser feliz, você precisa ter saúde, você precisa ter educação, você precisa ter um básico. E é esse grupo de partidos que... Mas existem partidos que são partidos isolacionistas, que são partidos que pensam a política só dentro do país,
Nós tivemos um exemplo aí no governo passado dos Estados Unidos e nós vimos o que significou do ponto de vista de uma derrocada mundial. Se hoje a gente assiste o crescimento político da Rússia e da China, é porque nós tivemos um governo Trump que era um governo que queria que o mundo explodisse. Pouco importa. O que importa é os Estados Unidos, o que importa é o americano, nós somos nós, o resto é resto. E isso resultou numa política extremamente, vamos dizer assim, deficitária do ponto de vista dos valores que nós conseguimos conquistar em mais de 4.000 anos, que são esses valores que vieram lá dos nossos filósofos, que é essa coisa do bem-estar, do respeito ao outro, da polis, da política. Pô. Então, nós vivemos um momento, Eduardo, Adriana, pessoal, nós vivemos um momento delicado de transição, é um processo político que se inaugura, um processo eleitoral, tá certo? Mas eu acho que, eu penso isso, nós estamos inaugurando um processo novo político. A Itália será obrigada a se repensar. E também a repensar o seu papel nesse contexto da União Europeia, tá certo? E nós... talvez não exista um momento mais crítico e mais favorável para que isso aconteça, que é esse momento de cruzamento da pandemia, do fim da pandemia, da insegurança provocada pela Rússia, da mudança de era para a era da inteligência artificial, tá certo? E esse colapso político que a gente está assistindo no mundo, com o avanço de pessoas para o poder, que tem um interesse em si mesmo e não na sociedade. Deputado, eu vou agora aqui para a última pergunta, que foi a pergunta do Nildo Luiz Enomo. Ele coloca aqui: parabéns pela iniciativa, excelentes explicações. Poderia explicar como funciona o voto, ou seja, votamos num candidato específico ou em uma lista? Qual é o papel dos partidos nas eleições? Considerando que o parlamento é bicameral, quais as diferenças de atuação política entre os deputados e senadores? Bom, primeira coisa, vamos falar como está invertendo aí. A diferença diferentemente do Brasil, o cargo de senador no Brasil é majoritário e o cargo de deputado é proporcional. Na Itália, não. Na Itália, ambos são proporcionais. E não existe diferença de atuação. É um sistema bicameral. Porém, o nome já fala, é um sistema bicameral perfeito. Quer dizer, é um parlamentarismo bicameral perfeito. Quando o Senado, sempre, qualquer lei aqui, tem 4 passagens. Então, vamos dizer, o governo apresenta uma proposta, um decreto de lei, certo? Se ele entrar pelo Senado, ele é modificado no Senado e é mandado para a Câmara. A Câmara modifica, volta para o Senado. O Senado aprova e aperfeiçoa aquelas modificações introduzidas no termo do Congresso. E aí, volta para a Câmara faz uma aprovação final do texto, fazendo as pequenas alterações. Então, é um jogo entre 2 casas, 2 ramos de um mesmo parlamento. E, mas isso é uma disputa? Não, isso é para aperfeiçoar a lei, para que ela saia o mais próximo possível de gerar o benefício pretendido. Por isso, é um sistema chamado bicameral perfeito. Um regime parlamentarista bicameral perfeito. O papel do presidente da República é um papel extremamente importante, porque ele é o garantidor do equilíbrio desse sistema que funciona, certo? E aí vamos lá, como é eleito, né? Qual é a primeira coisa? Vamos voltar aqui, partido. Nós temos um pouco... antigamente não era assim, hoje é assim. Uma certa similaridade com os partidos políticos brasileiros. Mas eu acho assim, que nesses últimos 20 anos, 30 anos, teve um processo de diminuição da importância e da característica dos partidos. Alguns partidos tiveram uma evolução, porque ampliaram a participação da sociedade, mas deixaram de ser partidos de quadros. O que é um partido de quadro? É um partido que tem pensadores, que não é que são privilegiados, mas eles se dedicam a estudar a sociedade, entender o mundo
e definir um caminho para que a nossa sociedade, aquela sociedade específica que ele representa, aquele partido representa, ele possa caminhar na direção correta. O que é um partido? O conceito de um partido aqui na Itália e que deveria ser também no Brasil. É um grupo de pessoas que sonham o mesmo projeto. Ou seja, eles sonham uma sociedade perfeita, é utópica. Tá certo? E o programa do partido é exatamente aonde eu estou agora e como eu faço para chegar naquela sociedade pretendida. Aí você vai falar assim, mas todos os partidos sonham utopicamente com uma sociedade perfeita. Sim, mas cada um por um caminho. Tem um partido que fala, não, é através do capitalismo, da economia, livre de mercado, tal, papau. O outro fala da exploração dos recursos minerais até esgotar. O outro vai falar, olha, nós vamos chegar lá, mas respeitando a natureza. O outro vai chegar lá e falar assim, olha, a coisa mais importante é o ser humano, a felicidade dele nesse percurso de atingir o nirvana, vamos dizer assim, quer dizer, o ideal de sociedade. Cada partido tem a sua corrente e a sua forma de pensar como, ao chegar no governo, ao chegar numa função, usa essa função como instrumento de transformação da sociedade, no caminho daquele projeto. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, a nossa realidade não está acontecendo nem na Itália, nem os partidos políticos se desvirtuaram. Hoje é uma luta para saber quem é candidato a quê. E quando chega no poder, não é para usar aquele poder a favor da sociedade ou a favor das transformações. É usar o poder pelo poder, é a política pela política, é a paixão pelo debate. Às vezes são debates inócuos e que não afetam em nada a melhoria de vida da sociedade. E custa caro, e é a sociedade que paga isso. Então, a gente precisa pensar, tanto na Itália como em qualquer país do mundo, retomar o sentido de partido. Partido é uma coisa séria, é a porta de entrada para se chegar ao poder, mas não chegar ao poder pelo poder. Então, por exemplo, eu vejo aqui as comissões de éticas do partido. As comissões de éticas do partido são utilizadas para resolver quando a pessoa é infiel ao partido, não votou a favor do partido, coisas dessa natureza, ou praticou uma ilegalidade tremenda que estraga a imagem do partido. Não deveria ser assim. A comissão de ética deveria ser a porta de entrada do partido. Quando você chega num partido, ética significa você realmente comunga dos ideais que esse partido tem? Você assume o compromisso de que os seus ideais são iguais e o objetivo nosso é criar um percurso para melhorar a sociedade? Essas coisas não são respondidas hoje pelas comissões de ética, infelizmente. Bom, como é o voto? Aqui na Itália ainda é por lista. Uma coisa que eu acho que precisaria ser modificada. Por quê? Porque a lista é uma questão partidária. E nós sabemos que o partido é formado por seres humanos. E nós, seres humanos, temos muito mais defeitos do que qualidades. Né? Nós somos invejosos, luxúria, cobiçamos a mulher do próximo, gostamos de dinheiro, enfim, nós temos defeitos. Embora a gente tenha sido feito a imagem e a semelhança, a gente precisa fazer um grande esforço para ser semelhante e para ser igual, e ter a mesma imagem. A verdade é que nós usamos muito mais os nossos defeitos a nosso favor do que as nossas virtudes. O que é virtude? Virtude, já diziam os filósofos lá na Grécia Antiga, né? Em Atenas, que é você saber controlar os seus desejos e seus defeitos. Por quê? Porque se você vai viver na polis, daí vem a palavra política, se você vai viver na polis, você tem que ter um limite para o seu desejo, você tem que respeitar o limite do outro. Senão você não consegue viver na sociedade. Né? E foi aí que surgiu o Senado. Né? O Senado surgiu aí. O que é Senado? Senado significa senis, os velhos. Senado vem de senis. Então, uma cidade pegava as pessoas mais velhas, por quê? Porque elas eram sábias? Não, eram pessoas que nunca estudaram na vida, eram que se uniam porque eles tinham experiência. O que era a experiência? Eles conheciam cada cidadão, sabia quem era o Brutamonte, covarde o suficiente, que não servia. Ele sabia quem era o que tinha o perfil
para o trabalho manual. Enfim, eles dividiam praticamente a sociedade, criando um conjunto que permitia àquela polis viver pacificamente, quer dizer, viver harmoniosamente. E daí vem a palavra polis, ou seja, política vem dessa palavra, quer dizer, você consegue coordenar a convivência entre as pessoas que vivem de um mesmo, vamos dizer, que alimentam o mesmo sonho. E como é votado? Né? Bom, essa coisa da lista aqui, eu acho que precisava ser mudada. Eu acho que o voto tem que ser proporcional, tem que ser voto de preferência. Você escolhe o seu candidato e cobra o seu candidato. No exterior, já é assim. Né? No exterior, como nós sabemos, eu tive que ser votário, eu tive que ir buscar voto em 10 países para poder ser eleito. E assim o Fábio Porta, assim os outros candidatos, tem que buscar, fazer campanha, buscar o voto é pessoal. As pessoas votaram lá, Fausto Longo. Não é que é uma lista, entendeu? E aqui na Itália ainda existe a lista, porém eu acho um processo... se os partidos fossem melhores, fossem esse tipo de partido que eu estou falando, certamente a lista seria ideal. Por quê? Porque você escolheria na lista as pessoas mais comprometidas com o seu ideal, com o ideal do partido. Mas não é essa a realidade. Então, o voto, a escolha é feita praticamente de uma forma aleatória, pessoal, levando em consideração quem tem maior nome, maior potencial de obtenção de voto. Não é baseado muito nessa parte de quadros, vamos dizer assim, de quem tem a teoria, de quem tem essa vontade de... Por exemplo, eu tenho uma vontade, que minha vontade é que a humanidade seja um só povo. Eu não tenho um partido que pense um só povo, entendeu? Você vai chegar nos partidos brasileiros e falar assim, olha, a gente precisa criar a Unasul, né? Que é a união dos países da América do Sul, senão nós não vamos conseguir competir, nós não vamos conseguir a inserção no planeta como se deve. Mas 90% dos partidos da América do Sul não querem nem saber de criar a América do Sul, entendeu? Um país, como a União Europeia está tentando fazer. Então, eles vão buscar, por exemplo, o que eles querem. O Fausto é um cara que tem articulação com a Fiesp, com a Associação Comercial, tem uma ligação com o interior, ele tem uma ligação assim, ele é um bom candidato porque ele vai atrair votos. Então, nós precisamos mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de processo de escolha de candidaturas. E também aquela candidatura personalista. Porque sou eu tenho que ser, porque... etc, etc. Quer dizer, que também é uma desvantagem para a política. Né? E a gente precisa, então, conseguir mediar isso para achar um caminho de escolha de candidatos que realmente vão fazer a diferença na vida da gente, que vão saber usar aquele instrumento para o qual ele seja eleito, que é a Assembleia, ou é a Câmara dos Deputados, ou é o Senado da República, ou é o governador, ou é a presidência, que sirva para a sociedade, que sirva para o fim para o qual ele foi eleito. E o processo de voto, todos nós sabemos, é pelo correio, cada consulado recebe a lista e endereço dos nomes dos eleitores que estão aptos a votar, e é enviado por correio, e eles são, então, cada eleitor define as suas candidaturas. Esse ano aqui nós vamos eleger, na América do Sul, 1 senador e 2 deputados. Nós, até a eleição passada, eram 2 senadores e 4 deputados. É uma eleição um pouco mais difícil, e, poxa vida, é difícil de falar disso, mas é difícil a gente achar que um senador vai conseguir traduzir o pensamento do Oiapoque ao Chuí, da Venezuela a Montevidéu, ou então de Recife a Bariloche, entendeu? É muito difícil, porque a América do Sul é um continente diverso, que tem uma diversidade de cultura, de pensamento. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer campanha no Peru. Cheguei no Peru, eu conversei com o cônsul. O cônsul falou, olha, o embaixador falou, você tem que entender um pouco o que é a comunidade italiana aqui no Peru. Então ele falou, olha, existe a comunidade ítalo-peruviana amazônica. Existe a comunidade ítalo-peruviana andina. Existe a comunidade ítalo-peruviana que é nas encostas dos Andes, que são os oásis que ficam naqueles vales secos
da região andina. Depois você tem a comunidade ítalo-peruviana costeira, mas que são 3. Que vivem da atividade do turismo, que são hoteleiros, que e tem um alto grau de instrução, tal. Tem a comunidade pesqueira, que são pescadores, que vivem da pesca, que são humildes e tudo mais. E tem os praieiros, quer dizer, os donos de propriedades que vivem naquela região, cuja casa de praia, na verdade. E depois você tem a comunidade ítalo-peruviana, vamos dizer assim, urbana, que se divide em 2 ou 3 cidades, tipo a Grande Lima, Callao, Seneguilha. São comunidades totalmente diferentes. Você imagina você ir na floresta amazônica, onde tem a comunidade peruviana, e cuja vida é voltada para a pesca, para a simplicidade, para o artesanato. E aí, de repente, você vai para Seneguilha, no meio do oásis, e lá a comunidade italiana é aquela que treina cavalos para música, cavalos que dançam, e que fornece para o mundo todo. É uma comunidade italiana. Você fala, mas como é que eu vou entender uma comunidade italiana tão diversa? Isso eu estou falando do Peru. Agora, imagine a América do Sul se achar um candidato que consiga representar todos esses valores. E são valores que a Itália, que nós, como seres humanos, não podemos renegar. São valores importantes, valores culturais, que ajudam a construir esse sentimento de pertencer à mesma nação. Então, nós temos uma eleição difícil. A eleição pelo voto é complicada. Nós sabemos que o consulado as cédulas acabam... Veja bem, a eleição aqui é 25 de setembro. A eleição no Brasil tem que acontecer entre o dia 12 e o dia 18 de setembro. Todas as pessoas têm que receber as cédulas em casa, votar e devolver até o dia 18, senão não chega aqui para ser contado. Todos nós no Brasil sabemos a deficiência que é o sistema de logística para chegar uma carta na sua casa e você mandar de volta. Tá certo? Não é uma crítica aos Correios, mas realmente o sistema logístico de Correio no mundo precisa passar por um processo de revolução usando inteligência artificial, porque realmente é deficiente em qualquer um dos países que eu conheço. E isso pode prejudicar a gente, na América do Sul, no processo do voto, né? Eu espero que não. Outra coisa é a gente ficar muito de olho para evitar esse tipo de acontecimento que nós tivemos na eleição passada, onde nós tivemos um senador eleito por fraude. Ou seja, os votos não chegaram na mão do eleitor. Uma equipe tirou os votos de dentro de uma agência, votou com a mesma caneta e com a mesma letra mais de 99% dos votos e devolveu para o Correio. Esse é o tipo da coisa que cada eleitor tem a responsabilidade de observar e denunciar, porque isso significa roubar o teu direito à democracia, roubar o teu direito a ter o seu representante que você escolheu dentro do parlamento. Eu quero dizer que eu não sou candidato a nada. Então, eu estou falando tudo isso com o intuito de que a gente tenha que desenvolver um pouco mais de consciência sobre o que é o processo político. E se a gente quer modificar o comportamento da Itália em relação ao reconhecimento da cidadania, ao nosso reconhecimento como italiano que vive no exterior, nós temos que ter a responsabilidade de colocar pessoas lá que falem com atitude, que falem com responsabilidade, que sejam ouvidos, mas que sejam ouvidos pela dignidade que tem, pela ética que tem, e não pelo joguinho político, não por manobras ou por fraude. Tá ótimo. Desculpa, deputado, agradeço falo demais. Imensa. Faz parte do ser político. Deputado, quero agradecer imensamente aí a tua participação. Vou ler aqui a mensagem que o senador Fábio Porta mandou agora. Infelizmente, o Fausto acabou fazendo o papel dos 2 parlamentares. Não foi por falta de vontade em auxiliá-lo. Espero ter uma próxima ocasião. Estou assistindo com interesse e parabenizo o Círculo Emília-Romanha pela iniciativa e o deputado Fausto Longo pelas argumentadas respostas. Às vezes, tecnologia nos ajuda. Desta vez, infelizmente, não foi assim. Então, em nome do Círculo Emília-Romanha, novamente, senador, peço desculpas. Não foi uma questão nossa, foi uma questão do Facebook. Inclusive, o Facebook, nós tentamos fazer a divulgação
um pouco maior, um pouco mais ampla através dele, e ele nos barrou, não deu a possibilidade de fazermos. Então nós ficamos dentro de uma divulgação orgânica e não de uma divulgação que poderíamos ter alcançado muito mais pessoas. Esperamos realmente poder ter outras ocasiões de poder fazer esse diálogo com o parlamento italiano. Estamos aí num fim de mandato, mas temos certeza aí de que proximamente teremos aí a ocasião de poder falarmos a respeito de muitas situações aí que envolvem os italianos no exterior. Agradeço novamente tanto ao deputado Fausto Longo pela brilhante apresentação, agradeço ao senador Fábio Porta por ter nos acompanhado durante todo esse percurso e também por ter participado, mesmo que escrevendo aqui na maneira que foi possível. Ele escreve aqui novamente, estou tentando ler aqui que está branco sobre branco, deixa eu ver se... Um grande abraço a todos e boa noite a Fausto, que está nesta quente madrugada romana. Temos uma nova chance de debater, sem dúvida. Agradeço aí a participação de todos que passaram por aqui, que puderam assistir ou inteiro ou parcialmente. Agradeço aí a nossa presidente Adriana De Luca por ter participado também. O Facebook acabou tirando ela não conseguiu voltar aqui para a nossa live. Espero que a gente possa fazer outras atividades aí em conjunto. E nós ficamos à disposição do senhor deputado e de todos os nossos associados e seguidores. Bom, para finalizar, mas muito obrigado pela oportunidade. Parabéns ao Círculo de Emília-Romanha. Parabéns aos que participaram, aos ouvintes. Mais uma vez, teria sido extremamente gratificante ouvir o Fábio, porque certamente ele complementaria com muito mais qualidade aquilo que eu respondi. Fábio tem um conhecimento profundo da vida política italiana e seria extremamente importante realmente ouvi-lo. Eduardo, eu agradeço. Eu não sei se todos estão aí. Cortou aí? Mas... Cortou? Cortou, Fausto. Não conseguimos chover. Para deixar um abraço, um forte abraço, um agradecimento a todos. Pedir desculpa pelos excessos, porque as pessoas estão ouvindo e eu acabo me entusiasmando e falando demais, mas o objetivo é tentar transmitir tudo aquilo que a gente teve de experiência aqui e foi uma oportunidade maravilhosa ter esses 2 mandatos. Ser obrigado a compreender a política da América do Sul, de cada país, ser obrigado a compreender um pouquinho as relações do mundo em função da participação da Itália na União Europeia. Então, o deputado, o senador, ele não fica atento só ele tem que estar atento naquilo que está acontecendo no mundo político, e eu não imaginava que seria uma oportunidade tão grande que eu teria, no sentido, é um privilégio, no sentido de tantas informações que eu pude absorver, e agora, se Deus quiser, eu quero ajudar a transmitir isso para todos os nossos italianos que vivem em qualquer canto do planeta. Então, novamente agradeço. Grazie a lei, deputato, grazie a tutti e arrivederci.